No dia de hoje, vocês viram que eu já passei a vocês alguns exercícios, né, para a gente trabalhar no dia de hoje, e exatamente para ver se vocês acordam, tá? Ou acordem, para que a gente possa desenvolver, porque o que eu vou falar hoje para vocês é de extrema importância, tá? Nós que temos uma experiência muito grande com o direito penal, eu posso afirmar para vocês que a matéria que a gente está vendo agora, ela é utilizada dia a dia na vida de um profissional do direito na área criminal. E, principalmente, não cai, despenca em provas de concurso, tá? Então, se vocês quiserem pegar um cafezinho para acordar, fazer qualquer coisa, lavar o rosto, eu aconselho, porque é uma matéria muito importante, vocês precisam estar extremamente atentas, tá? Certinho? Certinho. Olha só, eu já vou entrar no nosso material, tá? Então, eu já enviei para vocês, espero que vocês tenham baixado para a gente começar a falar. Eu preferi trazer um monte de questões sobre princípios. Por quê? Princípio cai muito e nós temos uma quantidade razoável de princípios na área penal, tá? Então, é importante a gente olhar na prática como esses princípios são cobrados no nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos fazer essa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar praticamente sobre princípios, e ao falar sobre princípios, eu vou levar vocês para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, para a Constituição Federal, para vocês analisarem como isso acontece, como isso é na teoria e como é cobrado na prática, tá bom? Vamos lá. Olha só, meninas, nós temos aí o exercício que eu passei para vocês, tá? Então, veja, a primeira questão está sendo cobrada de vocês conhecimento sobre o princípio da reserva legal, tá? Vocês receberam aqueles materiais que eu enviei a vocês, que são resumos que eu fiz a respeito dessa matéria. Muito importante que vocês lembrem o seguinte, que isso é um resumo que eu fiz. O ideal é que vocês comprem uma boa doutrina, igual nós já falamos no primeiro dia de aula. Tem inúmeros bons doutrinadores aí no mercado, tá? O ideal é que você compre uma boa doutrina e você faça o seu resumo em cima dessa boa doutrina. Eu só passei o meu para vocês, porque até vocês comprarem, chegar e etc, pode demorar um pouquinho. Então, para que vocês não ficassem sem material, por isso que eu enviei a vocês. Mas como sempre eu digo, o melhor resumo é o que a gente faz, não é o que esse que a gente compra ou pega de uma outra pessoa, tá? Olha só, olha essa primeira questão. Qual das afirmações abaixo define corretamente o conceito do princípio da reserva legal? Pessoal, o que é reserva legal? Será que não há crime se lei anterior que o defina, não apenas sem cominação legal? Letra B. A pena só pode ser imposta a quem, agindo com um dolo ou culpa e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico. Letra C. A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E a E. A pena deve ser proporcional ou adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico apresentada pelo delito e à medida de segurança, a periculosidade criminal do agente. E aí? O que vocês acham? Letra A, letra B, C, D ou E? Contando um minuto.
Eu vou na letra E. Letra? É. Letra E. Ok. Gessicleia? Letra D. Letra D? Tá, então vamos lá. Meninas, olha só. Princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, nós encontramos ele esculpido no artigo 1º do Código Penal, bem como no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tá? Eu vou colocar para vocês na tela, só um momento. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho o artigo 1º do Código Penal. No Código Penal, a rubrica desse artigo 1º é exatamente anterioridade da lei, tá? Então, veja, no artigo 1º, de acordo com o Código Penal, não está escrito reserva legal, mas, na verdade, a doutrina fala que no artigo 1º eu encontro o princípio da reserva legal e da anterioridade da lei, tá? Tem alguns doutrinadores que fazem a diferenciação dos dois, outros colocam ele como sinônimo, mas veja bem, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, tá? Então, veja, nesse artigo 1º, quando nós falamos não há crime sem lei anterior que o defina, aqui nós encontramos o princípio da reserva legal, tá? Por quê? Não existe possibilidade de uma pessoa ser responsabilizada juridicamente se não houver uma pena prévia antes do cometimento do delito. Só para vocês terem uma ideia, se a gente for olhar aqui no próprio Código Penal, olha que interessante, artigo 215-A do Código Penal. Ele entrou no nosso ordenamento jurídico penal, no nosso Código Penal, no ano de 2018. Tá? Então, veja, antes de 2018 não existia o crime de importunação sexual. Existia, sim, uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Tá? Mas crime, esse do artigo 215-A, não existia. Olha outro interessante, o artigo 154-A, também do Código Penal. Invasão de dispositivo informático. Esse crime, até o ano de 2012, ele não existia. Ele só começou a existir depois dessa lei, a 12.737. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que invadia um dispositivo informático antes de 2012 não tinha essa tipificação legal, tá? Então imagine você o seguinte, no final do ano, ou melhor, no início do ano de 2012, vamos colocar dois marcos, janeiro de 2012 e dezembro de 2012. Suponhamos que no primeiro dia de janeiro de 2012, alguém tenha invadido um computador e tenha praticado essa conduta do artigo 154-A. Veja, tem como uma pessoa, suponhamos que os dois vão ser condenados hoje. Então vejam, isso um cometeu o crime em janeiro de 2012 e o outro cometeu no final de 2012. Aquela pessoa que cometeu no primeiro dia de janeiro de 2012, ele não vai ser condenado. Na verdade, ele sequer pode ser processado. Por quê? Com base no princípio da legalidade, não existe possibilidade da pessoa ser processado se, quando ele praticou o fato, já não existia uma lei prévia antes do cometimento do crime. Então, a pessoa que cometeu essa conduta no dia 1º de janeiro de 2012, ele sequer pode ser processado, tá? Com base no princípio da legalidade. Agora, a pessoa que cometeu esse crime no final de 2012, tá? Essa lei já estava vigendo. Aí veja, a lei já estava vigendo e a pessoa depois cometeu o crime. E ele vai ser agora condenado? Perfeito, tá? Porque obedece o princípio da legalidade, no sentido que tem que haver uma lei prévia. Entenderam? Entenderam? Sim.
Ou tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá, então beleza. Então vamos voltar para a nossa questão. Então veja, a primeira questão fala: não há crime sem lei que o define e não há pena sem combinação legal. O princípio da anterioridade, tá? É exatamente o que? Não há pena sem prévia combinação legal. Então veja, a mesma coisa quando nós falamos a respeito da conduta. Quando nós falamos da pena, vocês têm que imaginar o seguinte: não existe também possibilidade de alguém ser apenado, de alguém perder a sua liberdade, sem que haja uma previsão de uma pena, sem que haja essa combinação dessa pena. Tá? Então, o princípio da reserva legal, tá? Ou o princípio da anterioridade da lei penal, ok? Então, resposta correta é letra A. Letra A está correta. Letra B. Na letra B, nós temos aqui o princípio da culpabilidade. Veja bem, a pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico, tá? Na verdade, não é só um fato típico e antijurídico, é um fato típico, antijurídico e culpável, tá? Meninas, pensem comigo o seguinte: o que no Brasil uma pessoa pode ser responsabilizada perante o direito penal de que forma? Só de duas modalidades, tá? Nós adotamos aqui no Brasil o princípio da responsabilidade subjetiva, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa só pode ser processada e condenada se ela agiu com dolo ou se agiu com culpa, tá? Não é dolo, não. Muita gente fala dolo, tá errado. A pronúncia correta é dolo, tá? Ah, professor, não tem acento. Não tem acento, mas é dolo, tá bom? Então, essa é a pronúncia correta. O que é dolo? É quando a pessoa age com vontade e consciência para praticar o crime, tá? Os elementos anímicos do dolo são esses dois, vontade e consciência, tá? Então, imagine vocês o seguinte: a pessoa tem que ter vontade e consciência de praticar o crime. Então, imagine um caso de uma pessoa que está em casa, está fazendo comida. Imagine uma mulher, um homem fazendo comida em casa. E tem outras pessoas ao lado dessa pessoa. E ela, por um descuido, vai ligar o liquidificador e acaba recebendo uma descarga elétrica. E ela está com a faca na mão. Ao receber essa descarga elétrica, ela simplesmente acaba ferindo uma pessoa que estava do lado. Aí eu pergunto a vocês: essa pessoa vai responder pelo crime de homicídio ou pelo crime de lesão corporal? Sim ou não? Acho que Ela não vai responder. Por que não vai responder? Porque hoje, em direito, uma coisa que eu quero que vocês aprendam muito cedo comigo, eu exijo isso muito dos meus alunos, não adianta a gente saber a resposta. Nós precisamos justificar a resposta, tá? É isso que um bom profissional faz. Além de saber a resposta, ele sabe justificar a resposta. Então, numa prova da OAB, pode cair muito bem uma pergunta igual a essa. E vocês vão falar o seguinte: olha, a pessoa não vai responder por crime algum, porque no direito penal a responsabilidade ela é subjetiva. A pessoa só pode ser condenada a título de dolo e a título de culpa. Tá? No presente caso, a pessoa recebeu uma descarga elétrica e ela não agiu com as modalidades de culpa, que é imprudência, negligência e imperícia. Ela estava fazendo a comida normal e acabou tendo um problema na fiação. Tá? E ela também não pode ser responsabilizada a título doloso, porque ela não tem vontade e muito menos consciência de praticar aquele crime, tá? Então simplesmente foi o quê? Um acidente, ok? E nesse caso ela não vai responder por nada. É assim que a gente faz em direito penal, tá? É assim que vocês Bom se dia, professor. sobressaem no mercado de trabalho. Bom dia! E aí, tudo bom? Mais ou menos. Uai. Mas tá Acordei agora. tranquilo? Hum? Tá tranquilo, Helder? Tô bem. Não dormi à noite, mas estou aqui. Ai, complicado. Vamos lá, vamos. Vamos lá.
Eu também fui dormir depois de 1 hora da manhã, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Helder, você chegou agora, mas nós estávamos fazendo a diferença a respeito de princípios, tá? E eu estava falando para suas colegas sobre o princípio da culpabilidade e que no direito penal a responsabilidade ela é subjetiva. Eu só posso responder por um crime se eu agir com dolo ou se agir com culpa. O dolo eu tenho dois elementos anímicos, dois elementos de exteriorização desse dolo, que são a vontade e a consciência. Se faltar qualquer um desses dois, não existe crime doloso, tá? Não existe crime doloso. Então eu tenho que ter sempre, qualquer crime, tem que ter vontade e tem que ter consciência, tá bom? Além disso, existe a possibilidade de alguns crimes terem a punição na modalidade culposa. Para eu responder a título de culpa, é necessário o quê? Imprudência, negligência ou imperícia. O que é uma negligência? É um não fazer. Ou seja, eu deveria ter agido e não agi. Exemplo, suponhamos que eu vá sair de casa agora e vou para o plano piloto. E eu vou respeitar os limites de velocidade e etc. Só que eu deveria ter feito a revisão do meu carro, eu deveria ter trocado os freios do meu carro e não troquei. Falou, tô na quarentena, tô quebrado, não vou fazer isso. E ao sair com o carro, uma pessoa passa pela minha frente, ou um carro da frente acaba freando, eu freio o meu carro, o freio falha e eu acabo batendo no carro da frente, ou numa moto. Então imagine, nesse caso, eu estou cometendo um crime de dano culposo, que não tem previsão no nosso ordenamento, mas se eu bato numa moto e um motoqueiro cai, e eu pratico lesão corporal ou até o homicídio, tanto um como o outro tem a previsão da modalidade culposa. E nesse caso eu fui o quê? Negligente. Eu estava na velocidade da via, mas eu não fiz os reparos devidos no meu veículo. Isso se chama negligência. É uma das modalidades da culpa. Uma outra modalidade, imprudência. Eu estou indo para o plano piloto no meu carro, a velocidade máxima da via é 80 km por hora, e eu estou a 120 e acabo abauroando num motoqueiro. Neste caso, o motoqueiro veio a óbito. Neste caso, eu queria que ele falecesse? Não, tá? Mas achei que eu poderia evitar qualquer tipo de resultado. Mas eu fui imprudente, eu estava com excesso de velocidade. Então, a imprudência é um fazer de forma equivocada. A negligência é o não fazer de forma equivocada. Tá? E agora, imprudência? A imprudência tem tudo a ver com arte, ofício ou profissão. Tá? Então, imagine vocês, um médico que vai fazer uma cirurgia num paciente e acaba esquecendo dentro do corpo da vítima uma gaze. Então, veja, ele foi imprudente. Tá? Ele foi imprudente ou imperito? Imprudente ou imperito? Oi? Imperito, pessoal. Essa é a diferença da imprudência para a imperícia. A imperícia tem tudo a ver com arte, ofício ou profissão. Então, nesse caso do médico, que no exercício do seu labor, ele vai lá e esquece uma gaze no corpo da vítima, ele não está sendo imprudente, ele está sendo imperito. Tá? Uma outra situação, imagine vocês eu indo para o plano piloto no meu carro com excesso de velocidade, mas vamos mudar. Agora eu estou numa van. Eu sou motorista profissional e estou numa van, tá? Levando passageiros. Nesse caso, veja que o exemplo é o mesmo, de excesso de velocidade. Mas se eu estou no exercício da minha profissão, eu não é caso de imprudência, e sim é caso de imperícia. Essas são as três principais modalidades da culpa. Nós vamos aprofundar depois. Tudo bem? Acordaram? É muito importante essas informações que eu estou passando para vocês e vocês comecem a fazer o quê? Estudar o material que eu já enviei a vocês e, principalmente, fazer muitas questões de concurso, tá? Para que vocês coloquem isso em prática. Então, a letra B, eu já avisei a vocês que é o princípio da culpabilidade. Na linha C, pessoal, olha só. A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico.
Isso é o princípio da intervenção mínima. No direito penal, existe esse princípio que norteia o nosso legislador, o nosso Congresso Nacional, que, como já vimos, o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, é o Congresso Nacional que pode incriminar uma conduta. É ele que tem o poder de legislar sobre direito penal e processual penal, tá? Então, veja, esse princípio é um comando para o legislador, no sentido de ele pode criminalizar qualquer conduta? Não. Nós só podemos criminalizar as condutas mais importantes da sociedade. Tanto é que, se vocês forem analisar comigo, antigamente existia um artigo 240 do Código Penal, que era o crime de adultério, ou seja, a infidelidade conjugal. Veja que antigamente era um crime. Hoje, com base no princípio da intervenção mínima, eles chegaram a uma conclusão, nosso Congresso Nacional chegou a uma conclusão de que a infidelidade é um ato ilícito que deve simplesmente ser de competência da área civil, tá? Então, veja, tem consequências negativas lá na área civil para quem é infiel, mas isso, com base nesse princípio da intervenção mínima, não há necessidade do direito penal aplicar uma pena para a pessoa só pelo fato da pessoa ser infiel, tá? Então, no direito penal, nós temos que proteger os bens mais importantes da sociedade, deixando todos os outros atos ilícitos para o direito civil, para o direito administrativo, para o direito tributário. Entenderam? Esse é o princípio da intervenção mínima. Só os bens mais importantes que serão considerados crimes uma vez desrespeitados. A letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Pessoal, isso é o princípio da pessoalidade. O que é importante eu falar para os senhores sobre o princípio da pessoalidade? Então, veja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso quer dizer o quê? Que a família do criminoso não deve receber pena, que os seus descendentes não devem receber uma pena. Ou seja, a pena é aplicada simplesmente para a pessoa que cometeu o delito, tá? Então, imagine vocês o seguinte: tem vários crimes no Código Penal que lá tem pena de tanto a tanto e multa, ou pena de tanto a tanto ou multa, ou pode haver até aplicação só da pena de multa, como acontece nas contravenções penais. Então, veja, suponhamos que o juiz, ao condenar uma pessoa, aplique a pena de multa, ou até mesmo, imagine, senhores, tem um artigo 384, inciso 7 do Código de Processo Penal. Vou até mostrar para vocês aqui, que é um dos requisitos da sentença hoje penal. Olha só. Vamos aqui. Código de Processo Penal. Tá? Se vocês ainda não tiverem o vadimédico em mãos, só entrar no site da Presidência da República e colocar Código de Processo Penal, que vocês vão entrar no Planalto, tá? E aí tem aqui o Código de Processo Penal. Olha o artigo 387, tá? O 387 vai falar o quê? O juiz, ao proferir a sentença condenatória, olha o inciso 4º, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, pense comigo o seguinte: aquele meliante que tira a vida da vítima, ele comete um homicídio, está no artigo 121 do Código Penal. Pois bem, imagine, a pessoa era trabalhador, esse trabalhador ele era autônomo e ganhava por mês uma média aí de R$ 5.000. R$ 5.000. Imagine, R$ 5.000 por mês, durante um ano ele vai receber 60 mil por mês. Imagine que ele tem aí 30 anos e suponhamos que a média do brasileiro, suponhamos que seja 60. Na verdade, hoje está mais, hoje eu acho que está quase 74, tá? Mas vamos imaginar em uma média de 60, só para fazer uma conta rápida. Então, se ele ganhar R$ 60 mil por ano, vezes 30, que seria a vida útil desse brasileiro, então 6 vezes 3, 18. Nós temos aí o quê? R$ 1.800.000, tá? Pessoal, vejam comigo. Quando o juiz ele condena uma pessoa por homicídio,
e ele vai ver as consequências do crime, ele vai descobrir que, suponhamos que nesse caso, ele deixou uma esposa que não trabalhava, que cuidava de 5 crianças. Olha as consequências, o tanto que é negativo. Então, neste caso, o juiz ele pode arbitrar um valor mínimo de indenização? Pode, tanto danos materiais como danos morais. Então, ele pode colocar esse valor de 1.800.000? Claro que ele pode. Tá? Então, veja, com base nesse princípio da pessoalidade, a única pessoa que tem obrigação de pagar é o criminoso. Se esse criminoso, suponhamos que ele tenha um patrimônio de 2 milhões de reais, esse 1.800.000 pode ser cobrado dele? Tranquilo. Se esse homem falece, esse criminoso falece, e no direito civil tem um princípio chamado assaisine, quer dizer o seguinte, que quando a pessoa falece, automaticamente o espólio, os bens, são transmitidos aos seus herdeiros. Aí eu pergunto para vocês, pode haver a cobrança dos herdeiros desses 1.800.000? Sim ou não? Pode, porque já tem uma decisão na justiça, não? Hã? Pode, não pode não, professor. Porque já tem uma decisão lá na justiça já, entendeu? Que obriga ele a pagar esses 1.800.000. Aí ele falece e fica para os herdeiros. Então, Helder, olha comigo a Constituição Federal, olha o tanto que é importante a Constituição Federal, que nós estudamos um pouquinho dela ontem. O artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, tá? E o artigo 5º, inciso 45, ele prevê o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, princípio da pessoalidade, tá? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido, tá? Principalmente por causa do princípio da pessoalidade. Então, nesse caso, o acusado ele tinha um patrimônio de 2 milhões de reais. E ele causou um dano de 1.800.000. Então, mesmo que pelo princípio da Saizine, esses bens tenham passado para os herdeiros, só que nós podemos executar dos herdeiros até o limite do patrimônio transferido. O patrimônio, nesse caso, foi maior do valor do débito. Então, nesse caso, nós podemos pegar todo o dinheiro, os 1.800.000, e o restante que sobrar, 200, esse sim será dividido entre os herdeiros. Tá? Agora, olha o tanto que é diferente. Imagine que a pessoa só tem 1 milhão de reais de patrimônio e causou um dano de 1.800.000. Então, veja, transferiu 1 milhão. Esse 1 milhão pode ser pego? Sim, pode ser pego. E os outros 800 mil reais pode ser cobrados dos herdeiros? Não pode, com base no princípio da pessoalidade, tá? Então, com base no princípio da pessoalidade, com base no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, eu só posso cobrar dos herdeiros aquilo que foi transferido, tá? Eu não posso cobrar nada a mais, entenderam? Entendi, professor. Mas se tiver, por exemplo, se não tiver um processo movido, por exemplo, ele matou tal, beleza. Aí não foi condenado ainda tá para ser condenado. E nesse termo aí ele morre. Vai ser cobrado esse valor dele ainda? Olha só, Helder, vocês vão estudar comigo ou com qualquer outro professor da casa. Isso aí é Direito Penal 2, tá? Que começa no artigo 32, vai até o artigo 120 do Código Penal. Olha o tanto que vocês estão sendo privilegiados. Vocês vão estudar este semestre apenas do artigo 1º ao artigo 31 do Código Penal, tá? No Direito Penal 2 é do artigo 32 ao artigo 120, e lá no artigo 107 do Código Penal, no inciso 1, lá fala das causas extintivas de punibilidade, tá? E lá no inciso 1 fala o seguinte, morte do agente, tá? Quer ver? Vamos lá, deixa eu colocar para vocês. Vamos lá. Olha o artigo 107. Extingue-se a punibilidade, olha o inciso 1,
pela morte do agente, tá? Então, veja, o problema, Helder, é o seguinte, para eu executar de alguém, eu preciso de um título executivo. Ele pode ser judicial ou extrajudicial. Então, quando existe uma sentença condenatória com trânsito em julgado, nós falamos que nós temos um título executivo judicial. E aí eu posso executar essa cobrança no direito civil. Se a pessoa morre antes que haja uma condenação, extingue-se a punibilidade. O Estado perde o direito de punir o acusado. Perde o direito. E nesse caso, eu não tenho um título executivo para cobrar no direito civil. Só que isso não me impede de ingressar com uma ação no direito civil, tá? Uma ação ordinária, para provar que aquela. Aí eu vou entrar contra os herdeiros, eu vou provar que o falecido cometeu um ato ilícito e que gerou um dano, e que esse dano, o patrimônio dele deve arcar. Tá? Então, tudo isso depende o quê? Se há uma sentença judicial transitada e julgada ou não. Se há uma sentença judicial transitada e julgada, eu já posso executar os herdeiros. Se não existe esse título executivo, aí eu vou ter que entrar lá no direito civil, porque no direito penal não posso mais, porque a pessoa faleceu, mas eu posso entrar no direito civil para provar esse ato ilícito praticado pelo agente. Tá bom? Tranquilo? Entendi. Então vamos lá, voltando para as nossas questões. Pessoal, próxima questão foi a letra E que vocês colocaram, tá? A pena deve ser proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico representada pelo delito e à medida de segurança e a periculosidade criminal do agente. Pessoal, esse é o princípio, olha só, a pena deve ser proporcionada. Isso é o princípio da individualização da pena, tá? É o princípio da individualização da pena. Ou seja, a pena ela deve ser proporcional exatamente o que? A gravidade do crime ao delito cometido ou a periculosidade criminal do agente, quando nós falarmos aí de medida de segurança do artigo 96 e seguintes do Código Penal, tá bom? Então veja, é muito importante vocês estudarem os princípios penais, tá? Numa boa doutrina ou até mesmo no material que eu já enviei a vocês, para vocês conseguirem fazer essas identificações, tá? Porque quando você pega uma questão dessa, cada uma dessas questões é um princípio. E você precisa exatamente lembrar quais são as características de cada um desses princípios, porque aí vocês não erram na prova, tá? Olha essa questão de número 2, o princípio da proporcionalidade. Então, aqui eu quero o princípio da proporcionalidade. Então, veja, o princípio da proporcionalidade proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. B. Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. C. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. D. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a letra E. Determina que todos são iguais perante a lei penal. E aí? A, B, C, D ou E? Um minuto. E aí, pessoal?
A, B, C, D ou E. E aí, o que vocês marcam? Eu vou na letra B. Ok, segundo, letra C. E mais? Oi? Letra C. Eu acho. Uhum. Ok. Giscler, não ouvi direito o que você falou. A letra C também? Isso. A letra E. E Elder? D. D. Tá. Então vamos lá. Pessoal, nós estamos falando sobre o princípio da proporcionalidade. Tá? Esse é um princípio que, em direito constitucional, nós precisamos aprofundar ele muito. Tá? E em direito penal, igualmente. Então, a gente estudando em direito constitucional, a gente já vai aplicar em direito penal. Então, o princípio da proporcionalidade, ele requer alguns requisitos, como adequação, como necessidade, tá? Tem a proibição de excesso, tem a proibição o princípio da proibição de excesso, que é um derivado do princípio da proporcionalidade, também da proteção deficiente do Estado, também que é derivado da proporcionalidade, tá? Então, esse é um princípio que merece muito a nossa atenção. Mas vamos lá. Primeiro, a questão A, proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. Gente, é muito importante que vocês anotem tudo o que eu estou falando, tá? Porque isso é muito importante para vocês. Essa limiar proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos, ela está falando sobre analogia. O que é analogia? É quando eu tenho um caso e eu não tenho uma lei específica para aquele caso. E aí eu pego algum artigo, alguma lei semelhante, tá? E aplico aquele caso. Isso nós chamamos de lacuna legal. O que é lacuna legal? É quando existe uma situação jurídica em que não tem uma lei específica. E em direito, nós aprendemos logo cedo que o juiz ele não pode deixar de aplicar o direito. Então ele tem que arrumar uma solução. Nesses casos, ele pode usar de analogia. Então, o que é analogia? Ele procura nas 740 mil normas que nós temos hoje e procura uma lei semelhante e aplica aquele caso. Tá? Isso se chama analogia. Tá? Agora, aqui está falando o seguinte: proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. Analogia, quando nós estudamos analogia, nós aprendemos que em direito penal tem duas regras imutáveis. Olha que interessante. Em direito, praticamente nada é imutável, tudo é relativo. Mas em direito penal tem uma regra imutável. Qual é a regra imutável? Eu posso usar de analogia para beneficiar o acusado, mas nunca, em nenhuma hipótese, eu posso usar de analogia para prejudicar o acusado. Isso nós chamamos, tem um nominho em latim muito interessante, analogia in malam partem. Analogia in malam partem. Ó, analogia in malam partem. Pessoal, essa analogia em Malan Parten, ela é extremamente importante para os senhores. Por quê? Cai muito em prova da OAB esse tipo de situação, tá? Fazendo essa analogia. E você tem que justificar falando que não existe possibilidade, analogia. Não existe possibilidade de prejudicar o acusado fazendo esse tipo de analogia prejudicando, ou seja, in malam partem, tá? Essa alternativa A, ela traz exatamente esse princípio, tá? Esse princípio que não existe possibilidade de usar da analogia para prejudicar o acusado, tá? Então, veja que a alternativa A está errada. B,
determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição física, psíquica dos condenados. Pessoal, isso é o princípio da humanidade, tá? O princípio da humanidade prevê exatamente isso. Então, não é proporcionalidade. Letra C. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Pessoal, a letra C é exatamente o princípio da proporcionalidade, e aqui eu aplico o princípio da proibição de excesso, tá? Então veja, olha que interessante, determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Olha o tanto que isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês no Código Penal uma interpretação que o Supremo fez, tá? Olha o artigo 273 do Código Penal. Olha só. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos medicinais. Não sei se vocês lembram daquele caso do anticoncepcional de farinha, que foi um escândalo no Brasil? Lembram? Tá. Então teve já tem algum tempo, já deve ter acho que mais de 5 anos, em que um monte de mulheres engravidaram, e aí foi olhar o porquê que elas engravidaram, porque elas estavam tomando, estavam se precavendo, e aí descobriu que o anticoncepcional que eles fizeram, que elas estavam tomando, era um anticoncepcional de farinha. Por quê? A fábrica, ela fez... na verdade, foi um erro lá, que geralmente eles... a justificativa da fábrica na época era que eles fizeram um lote lá, simplesmente de amostra, não sei o quê, e não era para ter sido colocado no mercado, foi para o mercado, tá? Isso foi a justificativa. Mas, na verdade, discutiu-se na época as pessoas, que a fábrica estava fazendo isso para quê? Para ganhar dinheiro dos pacientes. Colocou um produto no mercado que, na verdade, não tinha nenhum efeito, tá? Então, por isso que, desde 1998, que nós temos o quê? Esse crime: falsificar, corromper ou adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pessoal, olhe a pena. A pena é de reclusão de 10 a 15 anos. Veja que essa pena ela é maior que o homicídio. O homicídio simples, a pena mínima é 6 anos e a pena máxima é 20 anos. Então veja que esse crime, proporcionalmente, ele é maior, porque a pena mínima é 10 anos de reclusão. Então, no homicídio, se a pessoa comete um homicídio simples, ele vai começar o início de cumprimento da pena no regime semiaberto. Por quê? O artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, fala que se a pena não é superior a 8 anos, o regime inicial é semiaberto. Como nesse caso aqui a pena inicial é acima de 8, ele vai começar com o regime fechado. Por isso que ele é mais grave que o homicídio, tá? O que o Supremo fez? O Supremo, com base no princípio da proporcionalidade, com base no princípio da proibição de excesso, ele simplesmente julgou que essa pena, esse preceito secundário, ele é um absurdo, e ele aplicou a mesma pena do artigo 33 da Lei de Drogas, baixando a pena de 10 anos para 5 anos. Tá? Então, olha que interessante o tanto que é importante esses princípios. O Supremo, fazendo uma interpretação, ele julgou que isso era um absurdo e, com base no princípio da proporcionalidade, ele abaixou a pena. Tá? É exatamente essa a resposta. Tá? Olha só. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Ou seja, o grau de responsabilidade dele é 1 e a pena estava desproporcional. Tá bom? Então, letra C está correta. Letra D. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pessoal, aqui eu tenho o princípio da inocência, ou também chamado de princípio da não culpabilidade, tá? Porque na nossa Constituição não está positivado o princípio da inocência, e sim o da não culpabilidade, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá bom? E por último, determina que todos são iguais perante a lei. É o princípio da igualdade.
Continuando. A questão de número 3. Aqui eu quero saber, com relação ao princípio da anterioridade da lei, nós vamos marcar a alternativa correta. Então, nós já falamos sobre o princípio da anterioridade da lei. Vamos ver se agora vai ficar mais fácil. Letra A. O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos interesses jurídicos, tá? B. Para que haja crime e seja imposta pena, é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei entrar em vigor. C. A lei posterior mais severa tem efeito ex nunc. D. Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. E a letra E, o direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo suficiente que seja imoral ou pecaminosa. E aí, pessoal? Qual a alternativa vocês marcam? Vai lá, Simone, o que você marca? Questão A. Questão A, ok. Giscleia, Questão A. ok. Elder, Nossa, Estou em dúvida um pouco. qual Elder? não percebo nada. Vou lá na letra A. Beleza, então. Uma dúvida, professor. A questão B. Eu prestei mais eu acho que é a B. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Nós estamos falando sobre o princípio da anterioridade ou princípio da reserva legal. Não há pena sem prévia, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Sempre lembre dessa do artigo 1º. É muito importante vocês lembrarem do artigo 1º. A letra A, ela fala o seguinte: o direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos interesses jurídicos. Pessoal, esse é o princípio da fragmentariedade. Ou seja, o direito penal ele é fragmentário. Ele não assambarca todas as condutas ilícitas. Ele só protege aqueles bens jurídicos mais importantes. Tá? Então, isso é o princípio da fragmentariedade, que ele é um braço do princípio da intervenção mínima do direito penal. Tá? Então, não é essa a alternativa. Letra B. Para que haja crime e seja imposta a pena, é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei entrar em vigor. Pessoal, tá perfeito a letra B, tá? Ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a pessoa só vai responder por um crime se ele cometeu esse crime depois que a lei entrou em vigor. Então, letra B está perfeita. A letra C. A lei posterior mais severa tem efeito ex nunc. Pessoal, olha que legal. Aqui nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal. É o artigo 2º. Vou até colocar para vocês, que aqui eu já quero
trabalhar que a OAB ama esse artigo. Ama esse artigo. Cai demais esse artigo, tá? Então, vamos lá. Olha o artigo 2º. Artigo 2º. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O artigo 2º, caput, eu tenho um caso de abolício criminis. Pessoal, quem tiver o vademecum, tá? Você já pode pegar o seu vademecum e escrever no seu vademecum para você não esquecer. Você pode escrever, inclusive, a caneta, tá? Porque esse vademecum de vocês não vão levar para a prova da OAB que vai acontecer no final do curso de Direito, porque até lá muitas modificações serão realizadas e vocês vão ter que comprar um novo quando forem fazer a prova. De forma que o vademecum que vocês têm em mãos, ou vão ter em mãos, você pode marcar pra caramba. Por quê? Quando você for estudar, você vai estudar a lei seca e já vai lembrar de todas essas informações da doutrina, tá? Então, veja. O artigo 2º fala exatamente da abolício criminis, ou também chamado abolição do crime. É exatamente o que nós falamos do adultério. Então, veja, antigamente era crime o adultério do artigo 240. Aí veio uma lei posterior falando o seguinte, ó, a partir de agora, não é mais crime no Brasil o adultério. Isso se chama abolição do crime, ou abolício criminis, ok? Olha o parágrafo único, esse aqui que cai muito em prova. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E, para a gente fechar, nós vamos para a Constituição Federal, para eu explicar para vocês. Olha o inciso 40. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aqui eu tenho dois princípios. Princípio da retroatividade, ou princípio da retroação da lei penal, e também princípio da irretroatividade da lei penal. Tá? Então, vamos entendê-lo. Vamos entender o artigo 2º do Código Penal. Esse parágrafo 1. Pessoal, toda vez que uma lei vier e ela melhorar a situação do agente, não estamos falando agora de abolição, não. Nós estamos falando de lei que melhora a situação do agente, tá? Toda vez que essa lei vier e melhorar a situação do agente, olha que interessante, não importa quando essa lei venha, não importa se a pessoa está sendo processada, não importa se ela já foi condenada, não importa se ela já está cumprindo a pena. Tá? Se a lei melhorou a situação do agente, sempre será aplicada em benefício do agente. Tá? Isso é uma regra. Da mesma forma que existe essa regra, existe o seu contrário. Toda vez que uma lei vier e prejudicar o agente, ela nunca vai retroagir, ou seja, o que é retroagir? É voltar para o passado, é regular fatos anteriores à sua lei, à sua entrada em vigor, tá? Isso é retroação. Ela nunca vai retroagir para prejudicar o agente, salvo se for crime permanente ou crime continuado, tá? Vou colocar isso para vocês em prática. Olha um exemplo de lei que melhorou a situação do agente. Vejam comigo o artigo 157 do Código Penal. Tá? O artigo 157 do Código Penal. Pessoal, no artigo 157, eu vou até colocar aqui. Deixe-me ver. Vigência, só deixa eu procurar um outro Código Penal aqui. Esse aqui, ótimo. Vamos ao artigo 157 do Código Penal. Olha só para vocês terem ideia como a lei pode melhorar e como pode piorar a situação do agente, tá? Vejam aqui comigo.
o artigo 157, ele fala exatamente do crime de roubo. O que é roubo? O roubo é uma subtração com emprego de violência ou grave ameaça, tá? Olha o artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Nós temos dois crimes muito comuns, que são crimes patrimoniais, que é o furto e que é o roubo. Qual a diferença dos dois? O furto. Imagine vocês, suponhamos que a gente está... imagine vocês têm o seu carro, está aí estacionado aí fora da sua casa. O meliante vai lá e arromba a porta do carro, quebra o vidro, entra no carro, faz uma ligação direta e vai embora. Isso se chama furto, tá? É uma subtração do veículo, tá? Agora, olha que diferente. Vocês estão dentro do carro. A pessoa chega com uma arma e aponta: ó, eu quero levar o seu carro. E você sai do carro, ele pega o seu carro e leva. Isso se chama roubo. Então, veja, tanto num caso como no outro, houve o quê? Uma subtração do bem. Só que no primeiro caso, não houve emprego de violência ou grave ameaça. No segundo caso, houve o emprego de violência ou grave ameaça. Então, a diferença do roubo para o furto é isso, que no roubo existe o emprego de violência ou grave ameaça. Tá bom? Continuando. Feito isso, olha o que aconteceu aqui nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, a legislação mudou muito o crime de roubo. Olha o parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º, até o ano de 2018, olha que interessante, até o ano de 2018, nós tínhamos o parágrafo 2º, esse que está aqui, ó, riscado, tá? Ele falava o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Olha o inciso 1, que foi aqui riscado, ou seja, ele foi revogado. Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma. Até o ano de 2018, se o criminoso ele utilizava uma arma de fogo para fazer a subtração, por exemplo, de um carro, ou se ele utilizava uma faca, a interpretação que se fazia era que, tanto num caso como no outro, ele teria a mesma causa de aumento de pena, 1/3. A mesma causa de pena. Aumentava-se a pena em 1/3, tá? Pois bem, o que aconteceu no ano 2018? O nosso legislador veio e riscou isso, colocou lá. Ele simplesmente revogou. E aí ele criou um parágrafo, o parágrafo 2º-A. E aí ele colocou o seguinte, ó: a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Qual foi a conclusão que se chegou nessa época, no ano de 2018? Que todos aqueles criminosos que cometeram um crime de roubo utilizando de arma de uma faca, um pedaço de madeira, um vidro quebrado. Então, veja, todos aqueles meliantes que utilizaram qualquer arma, menos a arma de fogo, com essa mudança, houve o quê? Uma revogação do quê? Da causa de aumento do emprego da arma. Com isso, todos os processos tiveram que ser revistos, porque a lei que veio melhorou a situação do agente. Nesse caso, nós falamos que houve o quê? Uma novatio legis, ou também chamada de novatio ou lex mitior. Então, lex mitior, novatio legis ou lei melhor, são leis que vieram para melhorar a situação do agente. Interessante. Veja que a pessoa cometeu o crime muito antes, só que a lei melhorou a situação do agente agora. Ela pode retroagir e aplicar esse caso que foi cometido antes da sua vigência? Pode. Porque a lei, de qualquer modo, se favorecer o agente, ela pode voltar no passado e regular esse ato que foi realizado antes da sua entrada em vigor. Tá? Isso nós chamamos de retroação da lei penal.
Entenderam até aqui? Entenderam? Sim ou não? Sim. Então, se entenderam, eu vou continuar, tá? Pessoal, olha só. Agora, olha só. Houve uma modificação, mais uma vez, tá? Mais uma vez, nesse artigo, tá? Houve uma modificação, mais uma vez, nesse artigo, e... Então, deixa eu arrumar aqui. E no ano de 2019, o legislador viu a besteira que ele tinha feito, tá? Porque quando ele revogou o artigo, só colocou arma de fogo, todos os processos tiveram que ser revistos para melhorar a situação do agente, tá? E aí o que aconteceu? No ano de 2019, o legislador vem e acrescenta esse artigo. Cadê? Aqui. Esse inciso ao parágrafo 2º. Então, no ano 2019, ele vem e coloca: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, tá? A pena aumenta-se o quê? De 1/3 até a metade. Aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, veja, até 2018, não importava se a pessoa utilizasse arma de fogo ou arma branca. O que é arma branca? É aquela arma que não foi fabricada no sentido de ataque e defesa. O conceito de arma branca engloba faca, faca de cozinha, facão, espada, pedaço de madeira, pedaço de pau, qualquer outra coisa que não seja arma de fogo, tá? Então, tirando a arma de fogo, todas as outras são consideradas arma branca, tá? Então, veja, até 2018, se a pessoa cometesse o crime utilizando uma arma de fogo ou uma arma branca, ele recebia uma pena de aumento de 1/3 até a metade. Beleza. Entre 2018 e 2019, houve a revogação e só tinha causa de aumento de pena se a pessoa utilizou de arma de fogo. Então, melhorou a situação do agente. A partir do ano de 2019, eles voltam a colocar essa causa de aumento de pena. Só que eles mudam. Se a pessoa utiliza uma arma branca para cometer o roubo, existe uma causa de aumento de 1/3 até a metade. Se a pessoa utiliza de arma de fogo, olha o parágrafo 2º. Nesse caso, a pena aumenta-se de 2/3. E se ele utiliza arma de fogo de uso proibido, olha só o parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Então, ele colocou 3 escalonamentos, 3 degraus para a aplicação do aumento de pena no crime de roubo. Arma branca, arma de fogo e arma de fogo de uso proibido. 1/3 até a metade, 2/3 ou o dobro da pena. Tá? Então, veja, no ano de 2019, piora a situação do agente. Tá? Ao piorar a situação do agente, nós falamos que aqui nós vamos aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, como isso entrou em vigor no ano 2019, não posso aplicar essa regra para as pessoas que cometeram um crime de roubo no ano de 2018. Exatamente com base no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, somado ao artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Tá? Princípio da irretroatividade da lei penal. Um outro exemplo, para ficar mais fácil, artigo 121. 121 do Código Penal. Um crime muito comum é o feminicídio. Feminicídio. Pessoal, o feminicídio, ele entrou no nosso mundo jurídico com esse nome de feminicídio no dia 15 de março do ano de 2015, tá? Então, veja, antigamente, a pessoa que matava, o homem que matava uma mulher numa relação íntima de afeto, muitas das vezes era considerado homicídio simples. E olha a pena,
era considerado homicídio simples e a pena era de 6 a 20 anos. Tá? A partir do dia 15 de março do ano de 2015, o nosso legislador, nosso Congresso Nacional, com base no artigo 22, inciso 1 da Constituição, ele, e depois sancionado pelo presidente da República, vira lei, e aí eles colocam exatamente o quê? A figura do feminicídio no homicídio qualificado. E olha o tamanho da pena. A pena que era de 6 a 20 anos, passa-se de 12 a 30 anos. Pergunto a vocês, melhorou ou piorou a situação do agente? Piorou a situação da gente. Piorou a situação do agente. Se piorou a situação do agente, eu posso falar que houve uma lex gravior. Eu posso falar que houve uma novatio legis impeius, tá? Como se escreve isso? Deixa eu até colocar aqui, porque isso é interessante vocês analisarem como se escreve. Cadê? Tá aqui. Olha lá. Deixa eu colocar aqui no final. Que aí a gente... Ó, lex gravior, ou novatio legis impeius, tá? Isso, pessoal, em latim a pronúncia é essa. Então lex gravior. Essa é a pronúncia correta. E o novácio, a gente soletra, né? Novatio legis impeius, como alguns falam, mas a pronúncia correta, lex gravior e novatio legis impeius. Isso tudo para falar para vocês que é uma lei pior. Toda vez que falarmos nessas três situações, tá? Toda vez que nós falarmos nessas três situações, nós temos que lembrar do princípio da irretroatividade da lei penal. Nós temos que lembrar do artigo, tá? Do artigo 2º do Código Penal, parágrafo único, somado ao artigo 5º, inciso 40 da CF, tá? Não esqueçam disso. Se vocês quiserem até dar um print aí, legal, tá? Então, veja, lex gravior, novatio legis impeius ou lei pior. Eu vou aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal, artigo 2º, parágrafo único, somado ao artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tá bom? Então, veja, isso cai muito em prova da OAB, tá? Então, veja, imagine agora a situação. Se a pessoa comete um crime de feminicídio, o homem matou a mulher em janeiro de 2015. E um outro homem também mata uma mulher no dia 1º de abril de 2015. E os dois vão ser condenados hoje. Ou seja, o processo dos dois demorou tal, mas vai ser condenado, pelo incrível que pareça, vai ser condenado hoje. E é o mesmo juiz que vai prolatar a sentença num caso e no outro. Então, veja, com base nesse regramento, o juiz, a respeito do primeiro caso, ele vai dar a pena entre 6 a 20 anos. Suponhamos que os dois acusados vão receber a pena mínima. São primários, portadores de bons antecedentes, as atenuantes e as agravantes são favoráveis a ele e não existe caso de aumento e diminuição de pena. Então, no primeiro caso, a pena mínima vai ser o quê? 6 anos. Então, este acusado, hoje, ele vai pegar 6 anos, porque essa é uma lei pior. Ela não pode retroagir para prejudicar o acusado. Tá? Agora, o segundo acusado que cometeu o crime de feminicídio no dia 1º de abril de 2015, a lei já estava vigendo. Então, nesse caso, eu aplico a regra não do artigo 2º, e sim do artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da legalidade ou da anterioridade. Tá? Nesse caso, quando ele cometeu o crime, já existia a lei e já existia a pena. Então, nesse caso, a pena mínima vai ser de 12 anos. E vocês, na resposta, se você for fundamentar, suponhamos que seja uma prova dissertativa da OAB, vocês teriam que fundamentar os dois casos com artigos diferentes.
No primeiro, artigo 2º, parágrafo único. No segundo caso, vocês colocariam no artigo 1º, princípio da legalidade ou anterioridade. Entenderam como funciona o direito? Sim ou não? Sim. Estão gostando? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para a nossa questão de número 3. Vamos voltar para a nossa questão de número 3. Pessoal, olha só. Nessa questão de número 3, agora resolvendo essa questão. Então, a linha A nós já falamos. Na linha B, a linha B. Para que haja crime e seja imposta a pena, é preciso que o fato tenha sido cometido, né, depois de entrar em vigor. Nós já tínhamos respondido, é exatamente esse o princípio da anterioridade. Na linha C, a lei posterior mais severa tem efeito ex nunc, tá? O que quer dizer esse efeito ex nunc? Esse efeito, pessoal, é próprio do direito constitucional, tá? Então, por isso que direito penal e direito constitucional têm tudo a ver. No direito penal, nós vamos estudar o controle de constitucionalidade e lá nós vamos lembrar desses efeitos. Efeito ex nunc, efeito ex tunc, tá? O que quer dizer efeito ex nunc? Quer dizer que o efeito é a partir de agora para frente. Esse é o efeito ex nunc, tá? E o efeito ex tunc é o efeito da lei pode voltar ao passado. Então, quando nós falamos aqui da retroatividade ou da irretroatividade, se a lei penal for favorável ao agente, nós falamos que o efeito é ex tunc. A lei entrou em vigor hoje, mas ela pode beneficiar o agente que cometeu o crime há 1 ano, há 2 anos, 3 anos atrás, tá? Se a lei é pior para o agente e ela entrou em vigor hoje, esse efeito, ele é ex nunc. Ele só pode ser aplicado aos casos de hoje para frente, tá bom? Isso é o princípio da retroatividade, ou nesse caso, o princípio da irretroatividade, porque é a lei penal mais severa, tá bom? Feito isso, para fechar com chave de ouro sobre essa retroação e essa irretroatividade, eu vou chamar vocês para a gente ir para analisar uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Olha a súmula do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão vendo aí ou não? Tá mostrando a folha de exercício. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, estão vendo? Olha só, súmula 711 do STF. Quem está com o Vadmecum, no dia que chegar o Vadmecum de vocês, pessoal, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e as OJs também, da Justiça ao Trabalho, vocês vão encontrar sempre no finalzinho do seu Vadmecum, tá? Vocês vão encontrar essas súmulas. Olha o que a súmula 711 nos ensina. A lei, olha só, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que o que nós falamos até agora, existe uma única exceção em que eu posso aplicar a lei penal mais severa, tá, a casos cometidos no passado, tá? Que são em 2 situações, crime continuado e crime permanente. Então, imagine vocês o seguinte, imagine que em janeiro de 2020, o crime de sequestro de pessoas fosse apenado com 5 a 10 anos. A pena é 5 a 10 anos. Isso no dia 1º de janeiro. Suponhamos que no dia 5 de janeiro, alguém sequestra uma outra pessoa. Então, ao sequestrar, ele já sabe que ele vai pegar uma pena entre 5 a 10 anos. Beleza. No dia de hoje, é sancionado pelo presidente da República uma nova lei, falando que sequestros, a partir de hoje, ainda mais nessa quarentena,
a pena mínima passa a ser 10 e a pena máxima passa a ser a 20 anos. E veja, a pessoa ainda está de posse a vítima ainda está de posse do agressor. Imagine que a polícia só consiga liberar a vítima no dia 1º de maio. Aí eu pergunto para vocês, qual a lei será aplicada? A do dia 5 de janeiro, no dia que ele foi feito, que ele cometeu esse crime, privou a vítima de sua liberdade? Ou essa que está vigendo agora? É que está vigendo agora, né? Exatamente em cima da súmula 711. Por quê? Porque ele é um crime permanente. Então veja que neste caso, o crime, ele sendo permanente, a flagrância desse crime se protrai no tempo. Quer dizer que a todo minuto, a todo segundo, é como se ele estivesse cometendo crime. Enquanto ele não soltar a vítima, ele está cometendo aquele crime. Então, neste caso, eu aplico sim a lei mais severa. Então, ele vai pegar uma pena mínima aí de 10 a 20 anos, tá bom? O que é um crime continuado? Pessoal, é uma aberração jurídica que está no artigo 71 do Código Penal. Mas o que é o crime continuado? É quando a pessoa comete o mesmo crime, tem o mesmo modus, e ele comete um crime entre um e o outro, ele não, ele comete vários crimes. E é o mesmo crime, suponhamos aí, vamos imaginar o crime de roubo a postos de combustível. Imagine aquele meliante que, no decorrer de um ano, ele comete 2 roubos, tá? A postos de combustíveis por mês. Ou seja, no decorrer de um ano, ele cometeu o quê? 24 crimes. Pessoal, nesse caso, se ele comete o mesmo crime, usa do mesmo modus operandi, as circunstâncias são sempre as mesmas, tá? Nós falamos que, neste caso, existe o crime continuado. O que o Código Penal nos ensina? Que, nesse caso, por uma ficção jurídica, vai considerar que ele praticou um único crime. Veja bem, ele praticou 24 crimes no decorrer de um ano. Mas se tiver preenchido todos os requisitos ali do artigo 71, a lei considera que ele praticou um único crime. Ou seja, ele vai pegar só uma pena de 4 a 10 anos. E aí o artigo 71, parágrafo único, fala o seguinte, que neste caso, se ele, as vítimas são diferentes, o juiz pode triplicar a pena, tá? Então, veja, o que era 4 a 10 anos, então 4, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 10, 30. Então, a pena mínima vai ser entre 12 e a pena máxima 30 anos. Sendo que ele praticou 24 crimes. O correto era somar tudo. Ele teria o quê? 22 vezes 4, ele teria, no mínimo, quase 100 anos de prisão, de cadeia. Tá? Mas veja, esse é o crime continuado. Tá? Nós vamos aprofundar isso também no Direito Penal 2. Mas o importante é que você tenha uma noção do que é o crime continuado, e aí o que a lei fala? Se o roubo, a pena dele no início do ano, era de 4 a 10, e no meio do ano ele passou de 10 a 20, e como a pessoa ele cometeu o crime durante todo o ano, vai ser aplicado a toda a cadeia criminosa a pena mais severa. Por quê? Por causa dessa continuidade delitiva. Considera-se um único crime. Então, se o último crime que ele praticou dessa continuidade, dessa cadeia delitiva, já estava em vigor uma lei mais severa, será aplicado a ele essa lei mais severa. Tá? Então, isso são exceções. Só comporta 2 exceções sobre essa lei mais severa. Tá? Crime continuado e o crime permanente. Tá? Pessoal, não esqueçam disso. Isso é muito importante para vocês no futuro, tá bom? Deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar para a gente responder a questão. Então, a respeito da linha C, nós sabemos que é o princípio da retroatividade e não é o princípio da anterioridade. A letra D, apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, a letra D que a gente estava falando, né? Letra D, vamos lá.
apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada. Olha essa palavrinha, socialmente adequada. Ou reconhecida, isso é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Pessoal, esse é o princípio da adequação social. Princípio da adequação social. O que isso quer dizer? Quer dizer que, numa partida de futebol, quando um jogador dá um carrinho no outro e acaba lesionando, quebrando a perna do adversário, ele não vai responder pela lesão corporal, com base no princípio da adequação social. Ou seja, esses esportes de contato, existe a possibilidade de que de haver uma fratura, tá? Lembram do Spider, que lutando ali, o outro adversário quebrou a perna dele? Então veja, aquilo ali foi uma lesão corporal grave. Ele ficou mais de 30 dias sem trabalhar, sem exercer a sua atividade. Então veja que aquilo ali é uma lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º. E o outro adversário, tudo bem que foi feito, aquela luta foi em Las Vegas, mas suponhamos que fosse aqui no Brasil. Ele seria punido? Não seria punido por causa do princípio da adequação social. Tá? Então, são ações socialmente aceitas do esporte. Tá? Também com base no princípio da adequação social, os tatuadores que fazem tatuagem, ou seja, eles lesionam a pele da vítima. E mesmo assim, eles não serão punidos com base nesse princípio da adequação social. Tá bom? E por último, o direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo suficiente que seja imoral ou pecaminosa. Pessoal, esse é o princípio da ofensividade. O direito, só existe a possibilidade de aplicação do direito penal quando houver uma ofensa a um bem jurídico alheio, tá? Olha só, o direito penal só deve ser aplicado quando a conduta fere um bem jurídico. Então, não sendo suficiente que seja imoral ou pecaminoso. Por isso que a prostituição no Brasil, a prostituição, ela não é crime. É crime manter casa de prostituição, mas qualquer pessoa pode vender o seu corpo, tá? Para o sexo. Então, prostituição no Brasil é crime? Não. Exatamente por causa disso, por causa da ofensividade, por causa do princípio da ofensividade. Só há crime quando há um ataque ao bem jurídico alheio. Se a pessoa utiliza o seu próprio corpo para ganhar dinheiro, neste exemplo da prostituição, não é crime. Ok? Tranquilos até aqui? Estão assustados? Um pouco. Não se assustem. Como eu avisei a vocês desde o início, eu seria muito denso com vocês em direito penal. Tudo que eu estou falando para vocês nesse primeiro momento talvez possa ser assustador, mas como essa aula está sendo gravada, e se vocês também podem gravar essa aula e assistir várias vezes depois, principalmente no decorrer do curso. Isso vai ser maravilhoso para vocês. Se vocês me acompanharem, eu garanto a vocês que vocês serão penalistas de mão cheia, serão um dos melhores profissionais deste país, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalozinho e depois a gente volta nessa questão de número 4, tá bom? 10 minutinhos. Ok?